Noite, lindos, boa noite. Eu só tô tentando entender por que que a minha câmera não tá aparecendo. Eu vou te dizer, hein, o problema tá entre o monitor e a cadeira. Espera aí, só um minuto. Boa noite, Gabriel, boa noite, Lelê, Flavinha, Karina, Carlinha, Xará, boa noite. Só um pouquinho que eu tô tentando entender por que que minha câmera não tá aparecendo. Ó, que fofo, super boa noite. Cliquei em nada, por que que não tá aparecendo? Tá aqui vermelho. Olha, eu vou te dizer, me explica como é que pode uma internet de 500 mega, porque eu aumentei, pra gente nunca mais ter problema na vida. Caiu 2 vezes, eu fiquei calada para não assustar vocês. Liguei, religuei, reiniciei. Ninguém merece, meu pai. Quero entender por que que eu não estou aparecendo. Dá Claro também caiu aí? Sim, dá Claro, dá Claro. Ai, sério, caiu até no meu Wi-Fi de celular, que geralmente, né, no celular você consegue ficar mais tempo, mas e aqui estava direto ligado, aí eu, enfim, reiniciei. Eu só quero entender por que não está aparecendo a minha imagem. Vou tirar aqui, vou botar de novo. Dispositivo conectado à webcam. E aí? Explica. Por que que eu não consigo ativar a câmera? Agora vai? É muito estranho, né, cara? A internet tão boa. Ei! Ei! Brasileiro não desiste nunca. Agora sim! Muito estranho, né? É. Eu reiniciei 2 vezes o computador, por isso que eu demorei um pouquinho. Ah, mas eu já fui lá, fiz o teste, tá gravando, tá tudo certo, é só eu ter muita paciência na hora de interromper a gravação no OBS, porque eu acho que o erro foi meu, acho. O meu computador tá lento, meu laptop tá lento, eu tenho que, aliás, enfim, pedir alguém para fazer uma limpeza nele, para ver se ele fica mais rápido. Sempre foi rápido, eu sempre dei aula por ele, mas eu acho que tá com muita coisa aqui dentro. E, enfim, eu demorou demais a interromper a gravação do OBS. Eu achei que era só clicar em cima, eu acho que por isso que eu acabei atrapalhando o download, né, upload, sei lá, a porra do load que tinha que fazer com o vídeo da aula passada. Mas eu disponibilizei para vocês o vídeo da primeira aula e graças a Deus, como eu surtei, né, na aula passada, a gente teve que dividir a aula, né, e corrigir os exercícios hoje, né. Então vamos lá, Cesário, bem-vindo, não tinha falado ainda, Rose, bem-vinda, minha filhada, Joe, bem-vinda, todos muito bem-vindos. Deixa eu ver se tem alguém lá no WhatsApp me chamando, dizendo que eu não consigo entrar, que eu não deixei entrar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, acho que deu tudo certo, né. Então vamos lá. Bom, aula passada a gente iniciou, né, a nossa mentoria para o TRT, para o TRE, relembrando o que eu falei na aula passada, a princípio a gente vai trabalhar com as matérias básicas, até porque eu não tenho como preparar, nem eu nem Deise, preparar agora meu material de trabalho e processo com todas as mudanças que estão previstas acontecer aí, seria injusto com a gente, injusto com vocês, né, que aprenderiam algo que depois teriam que esquecer para aprender o certo, né. Eh, e a questão das aulas básicas é o que a gente vai fazer por enquanto, né, preparando para os 2 concursos, abrangendo o edital passado dos 2 concursos, né, até porque
daqui mais para frente, quando tudo se estabilizar, vocês vão ter matéria para caramba, né? E aí a gente já eliminou boa parte aqui, principalmente das matérias que são básicas inerentes a qualquer concurso, né? Como eu falei, a gente está dando essas aulas iniciais como uma degustação, né? Tipo open bar, em carnaval, degustação nesse mês, né? Então é aberta, estão abertas. Eu tenho até que abrir a primeira aula lá de princípios que eu disponibilizei a aula passada, né? A aula da mentoria passada para vocês. Eu quero também dizer que semana que vem é semana de carnaval, então, claro que a gente não tem como ministrar as aulas por aqui. As meninas vão marcar, e da onde eu tiver, eu vou mandar o QAS. Lembrando que eu sempre vou mandar o quadro semanal de aulas como eu sempre fiz, entre domingo e segunda. Teve um atraso maior essa semana, porque foi meu aniversário. Então, realmente eu estava com gente em casa, enfim, demorei a chegar, porque eu levei minha mãe em casa, e aí acabou atrasando aí esse envio do QAS, mas eu mando sempre entre domingo à noite e segunda, tá? E na semana pós-carnaval, todas as aulas voltarão ao normal na semana do dia 27, mas eu não darei aula naquela semana. Eu darei 2 aulas na semana do dia, vou dizer agora para vocês já, na semana do dia, da semana do dia 6. Então, depois eu vou marcar com as meninas. Eu darei 2 aulas na semana do dia 6, porque eu tenho uma audiência em São Paulo na semana do dia 27, né? Então, eu não estarei aqui no Rio. E se eu não confio na minha internet, que é de cabo, que essa internet de hotel, enfim, tá? Então, eu darei, fiquem tranquilos que na semana do dia 7, 6, a gente vai compensar isso, tá? Mas aí, assim que eu tiver com o material pronto, eu vou passar o carnaval, vou fazer, eu mando para vocês, pessoal da mentoria, com exercício, para vocês terem bastante folia no carnaval. Então, vamos lá, vamos corrigir os exercícios de princípios fundamentais. Deixa eu só botar aqui. Me avisem, por favor, se vocês conseguirem visualizar. Só um minutinho. Me avisem aí se vocês estão conseguindo visualizar o material. Já compartilhei. Parece que está carregando, que ainda não aparece aqui na tela. Me avisem. Olha, está começando a aparecer, você está apresentando sua tela. Consegue? Apareceu? Perfeito! Então vamos lá. Só mudar aqui para mim. Rose, você vai ficar impressionada como eu já estou ficando craque no Meet. Igual eu fiquei craque no Zoom. Eu só tenho que aprender como é que eu digito, que isso que eu ainda não aprendi. Agora eu só sei desenhar, ó, desenhar, eu sei desenhar. Já sei mudar fundo de tela, eu sei que vocês ficam sacaneando os professores que botam fundo de tela, mas cada vez eu vou botar uma tela diferente. Estou na praia, estou na montanha, que agora eu aprendi. Cadê a borracha? Vamos lá, só para vocês, para ficar chique. Muito bem, Felipe. Tem como ampliar um pouco? Tem, peraí. Tem sim, peraí. Opa, peraí. Vê se. Ai, cacete. Vê se ficou bom. Flavinha, vê se ficou bom. Peraí, que eu vou olhar aí o bate-papo, porque quando eu compartilho tela eu não vejo. Flavinha, ficou bom? Mais um pouco? Peraí. E agora? Ficou bom? Perfeito. Então vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Questão 1.
como eu falei para vocês, eu ia misturar todas as bancas, as últimas bancas, tanto do TRE como do TRT, respectivamente, com Suplan e a OCP, e também a inserir questões CESP e FGV, né? Como FGV, pessoal, então, que me tem no presencial, eu acho, e já me teve nas mentorias, eu acho que daqui a pouco eu vou zerar as questões FGV. CESP parece que é inzerável, se é que essa palavra existe. Mas FGV, daqui a pouco eu já estarei zerando, né? As questões diferentes FGV. E vamos lá, questão 1. Se por acaso vocês quiserem falar comigo, eu não tenho como visualizar o bate-papo enquanto eu estiver com a tela aberta. Pode abrir o microfone e me chamar, beleza? Então, vamos lá. O título 1 da Constituição de 88 consagra princípios fundamentais do Estado brasileiro, os quais estabelecem a sua forma, a estrutura e o fundamento do Estado brasileiro, a divisão de seus poderes, os objetivos primordiais a serem perseguidos, né, que até hoje não foram, e as diretrizes a serem adotadas nas suas relações internacionais. Lembra, o Brasil é o campeão do BBB, né? Está tudo em paz, se relaciona com todo mundo, está sempre em cima do muro, é praticamente um MDB, né? Então, estão inseridas no título dos princípios fundamentais. A gente sabe que o título dos princípios fundamentais vai do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, né? E o artigo 1º, ele trata dos fundamentos, sociediva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e valores sociais da livre iniciativa, e o pluralismo político. No artigo 2º, a gente tem o princípio da separação dos poderes. Artigo 3º, a gente tem os objetivos que até hoje não concluímos. Parece até dieta, que vai sempre começar na segunda. Artigo 4º, princípios que regem as relações Brasil-exterior. Então, são princípios fundamentais, estão inseridos, exceto. E aí, letra A, os poderes, sendo legislativo, executivo e judiciário. Estão? Estão, né, pessoal? Opa, tem mais gente querendo entrar, permitir todos. Estão. Tinha mais gente querendo entrar. Beleza. Letra B, os direitos sociais, a saúde e assistência aos desamparados. E aí, os direitos sociais, sendo a saúde e assistência aos desamparados, também estão no título princípios fundamentais? São princípios fundamentais a saúde e assistência aos desamparados? E aí, são princípios fundamentais? São de mega importância, né? São importantes para que o indivíduo tenha direito a uma vida digna, porque não basta ele ter direito só à vida. Mas trata-se de princípios fundamentais, pessoal? Trata-se de princípios fundamentais? Não. Não, beleza. Não, então letra correta é a letra B, porque é a única que está errada. Porque letra C, entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, destacam-se a cidadania, olha o si aqui, ó, a dignidade, e a dignidade da pessoa humana, que é o famoso sociediva plu, né? Sociediva plu. Beleza. Letra D, quanto às relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pela independência nacional, que é a mesma coisa que soberania nacional, só que soberania está aqui, é o fundamento da República Federativa do Brasil, ela é livre e tem um poder ilimitado para criar suas próprias normas, a começar pela Constituição Federal. E a independência nacional é o Brasil dizendo: eu respeito as suas normas e exijo um respeito às minhas, né? E igualdade entre os estados também é um princípio que rege as relações internacionais, de cunho, né, tanto formal, né, na forma ser igual, não importa qual é o país, somos todos iguais, e no sentido da própria cooperação entre os estados, né, que é mais um princípio que rege as relações internacionais. Então, letra certa da primeira, letra B de bolo. Vamos lá. Vou apagar aqui,
que depois é difícil eu mandar para vocês. Só isso que é chato, que eu não sei como é que apaga tudo. Eu vou ficar treinando, Rose vai ficar comigo, Rose e Cris vão ficar comigo para eu ficar treinando essas coisas aqui. Questão 2. Antiguidade é posto, né? 2. Em relação aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos na Constituição Federal, é correto afirmar que, correto, letra A. Então, princípios fundamentais, ele está se referindo do artigo 1º ao 4º, não é só fundamento. Então, letra A, nas relações internacionais é prescindível a defesa da paz? E aí, certo ou errado? É prescindível a defesa da paz? R$10, ó. Boa noite, Vanderlei, agora que eu te vi aí. Boa noite, Cris. Certo ou errado? Errado, porque adoram, né, colocar essa palavrinha nas questões. Isso é muito comum o CESP, olha a Consulplan imitando o CESP, né? Na verdade, é imprescindível, né? É imprescindível, não prescinde, não pode deixar de existir a defesa da paz, né? Prescindível não é imprescindível. Lembrando que é defender a paz onde a paz já existe, né? Letra B. O fundamento da soberania, beleza. Soberania é fundamento? Prevalece sobre o da cidadania? Primeiro, soberania é fundamento? Está dentro de Sociedade Vaplu? É fundamento, né? Cidadania também é fundamento? Também. Mas a soberania prevalece sobre a cidadania? Em algum momento eu disse a vocês em algum momento eu disse a vocês que um sobrepõe ao outro, o único que, na verdade, né, se sobrepõe ao outro, segundo a jurisprudência, é a prevalência dos direitos humanos, que é um princípio que rege as relações internacionais entre Brasil e outros estados, mas não a soberania, não prevalece sobre a cidadania, não prevalece. Letra C é o objetivo fundamental a erradicação das desigualdades regionais, tá certo? E aí, é um objetivo? Erradicar as desigualdades regionais, que sacanagem, né? Ele tirou um pedacinho ali que pode levar ao candidato a erro. E aí? É um objetivo fundamental? Erradicar as desigualdades regionais? O que vocês acham? Tá certo ou errado? O que vocês acham? Tá errado, né? Porque, na verdade, né, ele fala erradicar a pobreza, né? E reduzir as desigualdades. Erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades, né? Não é erradicar as desigualdades, porque isso não vai acontecer nunca em nenhum país do mundo, né? Só na Noruega, na Dinamarca. Então, só me resta a letra certa, a letra D. Construir uma sociedade livre, justa, solidária, é um objetivo fundamental, tá certo? Está lá no artigo 3º, que trata das metas, né, que são perseguidas pela Constituição Federal. Então, letra certa, letra D de docinho. Há alguma dúvida? Só apagando aqui para a gente ir para a próxima. Se fosse erradicar as desigualdades, daria um cunho social. Ah, com certeza, né? Daria um é, com certeza, não, nem teria como, né? Vamos lá. Questão 3. De acordo com o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O referido dispositivo corresponde ao quê? Então, artigo 1º, parágrafo único, ele trata do regime de governo, não é isso? Ele trata do regime, eita ferro, do regime de governo. Saiu tudo errado. Regime de governo. Que é o nosso regime de governo, é o que mesmo, hein? Regime de governo. Qual é o nosso regime de governo?
Regime de governo, lembra? Regime de governo democrático. Vou escrever aí no bate-papo, olha. Regime de governo, regime de governo é o democrático, mas eu quero saber que democracia é nossa. Que democracia é nossa? Democrático. Qual é a nossa democracia? Qual o nome? Eu quero a nomenclatura. De direito, também quero saber. Estado democrático, certo. Estado democrático, democrático de direito, porque o poder é exercido pelo povo, mas tem um limite, né? O limite é o direito, são as leis, a Constituição, mas eu quero o nome do nosso regime de governo. Regime de governo democrático, nossa democracia, ela é democracia semi-direta. Qual é o outro nome? Ou Participativa. Muito bem, participativa, que é sinônimo, não é isso? De representativa? Participativa, não é isso? É sinônimo de representativa? Posso dizer que é sinônimo, não é? Participativa e representativa? Não, não é sinônimo. A democracia semidireta participativa significa dizer que nós temos as duas vias da democracia, tanto a democracia direta, que você tem conhecimento através de participação em plebiscito, referendo e projetos de lei de iniciativa popular, a participação também em ações populares, e a democracia indireta, e o que muita banca tem cobrado, indireta ou representativa, é aquele bando de idiota que a gente coloca lá para nos representar, por isso representativa, né? Cuidado para vocês não errarem isso. Então vamos voltar lá na questão. O referido dispositivo corresponde ao quê? Parágrafo único, que fala que todo poder emana do povo que o exerce por representantes eleitos ou diretamente. Ao princípio da soberania popular, é isso? Lembra que eu expliquei para vocês que qualquer um do sociedivo a plu pode ser chamado de princípio? A verdade, qualquer artigo, tudo que tiver entre o artigo 1º e o artigo 4º podem ser chamados de princípios porque estão dentro do título 1, que trata dos princípios fundamentais. Então, eu posso tratar do princípio da soberania popular, eu posso falar do princípio da dignidade da pessoa humana, eu posso falar do princípio da erradicação da pobreza e da marginalidade, eu posso tratar do princípio da construção, né, de uma sociedade justa, livre e solidária. Tudo isso é princípio. O que vocês acham? Está certo ou está errado? Quando eu digo que o poder é emanado do povo, que vai o exercer das duas formas, eu estou me referindo à soberania popular? O que é soberania, hein? O que é soberania? O que é soberania? Não é o poder ilimitado? Só que lembrando, né? O poder tem uma limitação do povo. A limitação, tanto do povo como dos governantes, é o direito, como Gabriel colocou lá em cima. Né? Então, na verdade, o poder é ilimitado, entre aspas, há uma limitação no direito, nas leis, na Constituição. Vamos ver o resto, já que vocês estão em dúvida, estão caladinhos? E aí, isso aqui é um fundamento da República Federativa do Brasil? Não, falei desde o início que isso é o regime de governo, né? Não é, não. É um poder do Estado? É o poder que o Estado tem, do poder emanar do povo? Também não é um poder do Estado. É um objetivo da República Federativa do Brasil? Ih, saiu aqui repetido, né? Saiu aqui repetido, nem vi. É um objetivo. Isso aqui foi direto do que é concurso, não fui eu, não, que eu não tenho nem essa sapiência toda para fazer isso. É um objetivo da República Federativa do Brasil? Também não, né? Porque está no parágrafo único do artigo 1º. O máximo que você poderia ter dúvida é na letra B como fundamento, mas não é um fundamento, porque eu acabei de dizer que trata-se do regime de governo. Então, olha lá, letra A é o princípio da soberania popular. É o princípio da soberania popular.
Certo? Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Posso seguir adiante? Então vamos lá. Questão 4. Só apagar aqui. Questão 4. Também da OCP, essa outra banca horrorosa. De acordo com a Constituição Federal, a cidadania é. O que a cidadania é, pessoal? É um dever individual? E aí? A cidadania é um dever individual? Ou é uma obrigação de quem habita no território nacional? Todo mundo que habita no território nacional tem a obrigação de ser cidadão. É uma garantia coletiva? É um fundamento da República Federativa do Brasil ou é um dever coletivo? E aí, prova de fiscal, olha só. E aí, o que vocês acham? Está dentro de Sociedade Plu? Tá, né? Então só pode ser letra muito bem, só pode ser letra D. Mel na chupeta. Erra essa questão, estarei ao lado de vocês, espírito louro, gritando bu. Vamos lá, questão 5. Ih, essa aqui está um pouquinho grande. Vou diminuir só um pouquinho aqui, tá, Flavinha? Já aumento, só para caber tudo aqui. Marília, estudante de Direito, tinha sérias dúvidas a respeito do sentido das expressões chefe de Estado e chefe de governo, principalmente ao considerar a atividade desempenhada pelo presidente da República como chefe da administração pública federal. Everardo, seu professor, informou-lhe corretamente que se tratava de atividade típica de quê? Bom, pessoal, a gente sabe, né, que nós temos como sistema de governo, nós escolhemos isso naquele plebiscito de 1993 e escolhemos pelo sistema de governo presidencialista. O que significa esse sistema de governo presidencialista? Presidencialista significa dizer que o presidente da República ele acumula as duas funções, tanto como chefe de Estado, assim como chefe de governo, né? Chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado é quando efetivamente ele representa o país no exterior. O Lula não estava lá nos Estados Unidos? Então, nesse momento, ele é chefe de estados, tentando fazer negociações, né, para o Brasil. Chefe de governo, é dentro da política interna, ele veta, ele sanciona, ele nomeia ministros, ele edita medida provisória, e ele também é o chefe da administração pública, que não deixa de ser uma função de chefe de governo. É quando ele gerencia os negócios internos da administração pública federal. Então, vamos lá, voltando para a questão, já que a gente relembrou a explicação, se ele está dizendo que a Marília quer saber, né, o que seria o presidente como chefe da administração federal, que seria essa função, que seria essa atividade típica, então é chefe de Estado ou é chefe de governo? Chefe de Estado ou chefe de governo? Chefe de? Como chefe da administração pública federal, chefe de vocês, futuro chefe de vocês. Eu ouvi um amém? Futuro chefe de vocês. Chefe de Estado ou chefe de governo? Chefe de? Como é que, quando ele é o chefe da administração pública federal? Chefe de governo. Então, olha, já eliminei aqui, chefe de Estado, letra B, chefe de Estado, letra D, chefe de Estado, letra E. Só tem a letra A e a letra C. Chefe de governo, designativo, utilizado em sistemas parlamentaristas, para indicar o agente que desempenha funções próprias de primeiro-ministro. Eu tenho isso e tenho na letra C, chefe de governo, que costuma ser escolhido em sistemas parlamentaristas, no âmbito do órgão legislativo, e que desempenha o maior número de poderes apenas simbólicos. Olha que questão, para mim, foi uma questão fodástica. Vocês sentiram dúvida para fazer? Sentiram dúvida? Porque o que eu vi?
Aí eu falei assim, até que enfim a OCP querendo ser CESP FGV. Ó, o que eu percebi? Que numa questão cobrando, né, para um concurso para perito legista, né, foi... não, a questão 5 é FGV, tinha que ser, né? Tinha que ser. Aí eu achando que eu ainda estava na questão ACP, é FGV. Bom, então tá, FGV sendo FGV. Bom, o que eu achei interessante da questão? Porque, na verdade, nós temos o sistema presidencialista, onde o presidente da República acumula as duas funções, como chefe de Estado e chefe de governo. E nós temos outro sistema de governo que não é o nosso, nós não optamos por ele lá em 93, que é o parlamentarista. O sistema parlamentarista, você tem uma pessoa que é eleita, né, ou não, né, porque pode ser dentro do sistema parlamentarista, você pode ter uma monarquia parlamentarista, né, também. Então, você tem um sistema parlamentarista onde o chefe de governo desempenha funções efetivamente de governo, e isso é na pessoa do primeiro-ministro, ou como na Alemanha, do chanceler, né? E chefe de Estado é aquele que só tem funções simbólicas, como o monarca tem, ou como o presidente tem, quando eleito, né? Mas dentro de um sistema parlamentarista, ele só tem funções simbólicas de chefe de Estado. E aí a gente tem as duas letras, letra A e letra C, que ambas não tratam do sistema presidencialista. Então o candidato ele entrou em pânico aqui, né? Ele falou assim, não, eu devo estar errado, porque quando ele é chefe da administração pública, só pode ser chefe de Estado, porque eu tenho aqui na letra D, sistema presidencialista, né? E eu tenho na letra E, semipresidencialista. Vai ver que eu estou errada, né? O que é o semipresidencialismo? É esse sistema de governo em que o presidente ele vai partilhar, né, o poder executivo com o primeiro-ministro ou com o conselho, né, de ministros. Isso é interessante porque eu brinco muito em sala de aula que a gente vive num falso presidencialismo. Para mim, a gente vive muito mais num parlamentarismo do que num presidencialismo. Eu posso até ousar em dizer que a gente, em alguns momentos, a gente vive num semipresidencialismo. Mas o que a gente tem que entender, né, que para o mundo da prova, né, nosso sistema de governo é um presidencialista, porém, quando você tem essa atividade de chefe de governo, tanto ela pode existir no sistema presidencialista como no sistema parlamentarista, né? E nesse caso aqui, a letra certa é a letra A, porque como chefe de governo, dentro de um sistema presidencialista, ele vai indicar aquele que desempenha funções próprias de primeiro-ministro. Então, o chefe de governo dentro do sistema parlamentarista nunca será o presidente ou o monarca, sempre será o primeiro-ministro ou, como eu disse para vocês, na Alemanha, o chanceler. Tá? Tranquilo até aqui? Conseguiram entender? Eu sei que a questão foi meio fodástica, né? Opa, Débora querendo entrar. Eu sei que a questão foi meio fodástica, né? Mas, enfim, é aquilo que eu digo sempre para vocês, sempre, né? Às vezes, questões mais difíceis, elas aparecem, né, nas provas de nível superior para quando você precisa de alguma qualificação, né, dentro da área jurídica, como no caso de perito, por exemplo, né? Mas essas questões, a banca sabe que você está estudando por questões passadas e elas vão fatalmente ser cobradas de outra forma, né, em questões, em provas de nível médio, de nível superior, de qualquer área. É sempre assim, né? Quantas vezes a gente já não provou isso daqui? Então, por isso que eu coloquei essa questão que eu achei bem interessante. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Então, letra certa da 5 é a letra C de cupcake. Vamos para a questão 6. Questão 6. Sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, à luz do texto constitucional, então é o que está expresso na Constituição. Aliás, eu quero comentar uma coisa com vocês muito importante, que eu percebi isso muito recente na FGV. Ela tem duas formas de te cobrar na questão, né? Ela tanto pode dizer assim, contar aqui nessa,
né, à luz do texto constitucional ou à luz da Constituição, e aí ela está se referindo ao que está expresso na Constituição, como eu tenho percebido questões assim, de acordo com a ordem constitucional. Toda vez que você vira uma questão que cujo enunciado fale sobre a ordem constitucional, ali ele está prevalecendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e não o que está expresso na Constituição. Tá? Então, cuidado com isso. Eu vou falar isso todas as vezes que isso acontecer, para que entre, nem que seja por osmose. Ordem constitucional é o entendimento do Supremo. Pode até não estar expresso, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Falou ordem constitucional, você tem que entender que é Supremo. Falou à luz da Constituição, à luz do texto constitucional, é o que está expresso na Constituição. Então, voltando lá, à luz do texto constitucional, é incorreto afirmar que, letra A República Federativa do Brasil tem como fundamentos, e aí a gente sabe que é o Soci de Vaplu, basta a gente caçar ele, a soberania, so, a cidadania, si, a dignidade da pessoa humana, di, os valores sociais do trabalho, vá, né, e da livre iniciativa, e o P, pluralismo político. Ele quer a incorreta. Normalmente, quando a banca pede a incorreta, a letra A está certa para te levar a erro, né? Porque a gente está sempre procurando a correta. A certa, não é essa. Letra B. A República Federativa do Brasil tem como objetivos, né, aquilo que a gente sabe que até hoje não foi concluído, é só a gente raciocinar assim. Objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, solidária, já somos? Não, né? Então é objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional, já somos totalmente desenvolvidos? Não, então é objetivo. Erradicar a pobreza e a marginalização, já conseguimos acabar com a pobreza e a marginalização? Não, então é objetivo. Reduzir as desigualdades sociais e regionais. Já conseguimos? Não, é objetivo. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Já conseguimos isso? Não, então é objetivo, tudo é objetivo. A letra B está certa, eu estou procurando a errada. Letra C, todo poder emana do povo, que o exerce unicamente por meio de seus representantes eleitos. E aí, tá certo isso? Olha só, eu amei essa questão. Olha só. Todo poder emana do povo que o exerce unicamente através de seus representantes eleitos. O que vocês puseram? Pois é, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Letra D. Entre outros, são princípios adotados pela República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais seguintes: a independência nacional, que eu já falei desde a primeira questão, que se equivale ali à soberania, a prevalência dos direitos humanos, está certo, que segundo o STF até pode, a violação severa aos direitos humanos pode ser justificativa para que o Brasil, né, venha intervir na soberania de outro país, e o repúdio ao terrorismo e ao racismo também, né, nós repudiamos. Letra E, a autodeterminação dos povos, a não intervenção e a defesa da paz são princípios regedores das relações internacionais da República Federativa do Brasil também. A autodeterminação dos povos também que é respeitar sua cultura, sua língua, seu idioma, né, sua religião. A não intervenção proíbe o Brasil a tomar parte em ações ofensivas a outros estados. A defesa da paz é defender a paz lá onde já havia a paz antes, né, defender a paz na Ucrânia, né? Então, só me resta a letra certa, a letra errada, letra C de cupcake. Vocês ficaram aí paradinhos, eu falei, será que eu estou em dúvida? Olha lá, todo poder emana do povo, é verdade, ok, que o exerce unicamente por meio dos seus representantes eleitos? Não é unicamente, né? Na verdade, ele exerce das duas formas, também direta, através de participação em plebiscito, referendo, iniciativa popular. Tranquilo até aqui? Beleza, então vamos lá, deixa eu apagar. Vamos para a questão. Só apagar aqui em cima, senão depois é horrível para eu conseguir apagar. Percebi isso na aula passada. Vamos lá, questão 7. 7 FGV.
O Estado que se fundamenta em eleições repetidas, em que o povo tem condições de exercer certa influência sobre as decisões do governo, é caracterizado como o quê, pessoal? Como Estado estamental, oi? Como Estado democrático, como Estado feudal, como Estado absoluto, como Estado representativo. E aí, o que vocês puseram? Essa eu vou deixar vocês responderem. O que vocês puseram? Olha o início da questão. O Estado que se fundamenta em eleições repetidas, não é repetição de governantes. Às vezes até é. Eleições repetidas, em que o povo tem condições de exercer certa influência sobre as decisões do governo, é caracterizado como o quê? Bom, acredito eu que vocês cortaram o Estado feudal, Estado absoluto e Estado estamental. Eu quero saber se é Estado democrático ou é Estado representativo. E aí? O que vocês puseram? Democrático ou representativo? Lembra as duas facetas da representação? Pois é, né? Muita gente acha que é democrático. Você tem que lembrar que o Estado democrático são as duas faces. A democracia direta e a democracia indireta. O que o enunciado da questão ele está tratando? A democracia direta ou da parte indireta? Quando ele diz que o Estado se fundamenta em eleições repetidas e que o povo tem certa influência. Qual é a influência que a gente tem? Votar em alguém, decidir em quem a gente vai votar. E aí, depois que ele entra e faz merda, é outra história, mas a gente escolhe quem está lá. É isso? É a parte indireta. Então, perfeito, Cris, Lelê. É a parte representativa. Ó, é o que eu falo para vocês, não me interessa o ano da questão. Se eu gostei, agora, é claro, né? OCP, Consuplano, não tem muita escolha, não. Mas se eu gostei, eu vou colocar. Não importa se é 2013, 2004, 2001. Importa é a forma que ele cobra, né? Que a questão venha a ser cobrada e que possa causar dúvida, né? Para que vocês não tenham dúvida na prova. O Estado democrático são as duas faces. Aqui eu só estou dizendo da parte indireta de participação popular ou ainda chamada de representativa, né? De representativa. Logo, é Estado representativo. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, deixa eu apagar. Vamos à questão 8. Questão 8, CESP, 2022, ó. Em relação aos princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º, definidos na Constituição, assinale a opção correta, letra A. Os objetivos fundamentais da República não se aplicam aos gestores da administração pública. Pô, se eles não se aplicam aos gestores da administração pública, eles vão se aplicar a quem? Reduzir as desigualdades sociais, erradicar a pobreza e a marginalização, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Se não for para eles, é para quem, hein? Me explica. Se não for para eles, né? Então, claro que se aplicam. Letra B. As normas que enumeram os objetivos fundamentais da República, embora sejam regras constitucionais dotadas de eficácia, não produzem todos os seus efeitos potenciais imediatamente. E aí, o que vocês acham? Não produzem todos os efeitos? E aí, tá certo ou tá errado isso? Se aí você tem que saber, pois é, Vanderlei, muito bem. Você tinha que saber sobre a eficácia das normas, né? Você tem normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas de eficácia limitada. Dentro das normas de eficácia limitada, eu ainda tenho as normas de eficácia programática, né? E o fato de, por exemplo, não estar no edital de vocês eficácia das normas, não quer dizer que ele não possa te cobrar de outra forma, que foi exatamente essa questão, né? Então, essa questão está te cobrando a eficácia das normas sem que você sinta isso.
Então, você tem que lembrar, se aquele direito está previsto na Constituição e eu consigo entender como é que eu o exerço, sem que o legislativo tenha que legislar sobre o assunto, a eficácia dele é plena, né? Já quando eu tenho um direito previsto na Constituição, eu estou lá exercendo sem problema nenhum, mesmo que o legislativo não tenha legislado sobre o assunto. Mas ele legisla a posteriori sobre esse assunto, restringindo aquele meu direito, e são normas de eficácia contida. Já as normas de eficácia limitada são aquelas que você olha para a Constituição, acha tudo lindo e diz assim, tá, e aí? Por onde eu começo? Né? E aí, lembrando que dentro das normas de eficácia limitada, eu tenho as normas de eficácia programática, que são programas de governo. Então, é claro, galera, que o artigo 3º da Constituição, ele é direcionado aos gestores da coisa pública, e sim, é óbvio que são normas de caráter programático. Então, por mais que estejam ali e por mais que tenham a aplicabilidade, que é diferente de eficácia, né? A aplicabilidade é você aplicar, você fazer tomar outras atitudes, tomando por base aquele direito, né? Então, são sistemas de cotas, né, que nós vemos, não deixa de ser uma aplicabilidade, por exemplo, em tentar reduzir as desigualdades sociais e também contribuir para o não preconceito, né, em razão da cor, em razão da renda, em razão de tudo isso que a gente sabe. Então, a aplicabilidade tem. O que não tem é eficácia. Eu dependo do Poder Legislativo legislar sobre esse assunto. E eu dependo que o órgão estatal coloque isso em prática através de programas de governo. Então, é óbvio que sempre o artigo 3º terá essa sensação de que, caramba, nada foi concluído ainda, né? Porque são normas programáticas. Então, voltando lá à questão, vou ler de novo com vocês a letra B, ele está procurando a correta. As normas que enumeram os objetivos fundamentais da República, embora sejam regras constitucionais dotadas de eficácia, têm. Eficácias tem, porque não existe norma sem eficácia. Ela tem uma eficácia que é limitada, né? Não produzem todos os seus efeitos potenciais imediatamente. Não produz, porque eu preciso que os gestores da administração pública coloquem isso em prática através de programas de governo. Então, letra certa, sim, é letra B. Vamos ver o erro das demais. As diretrizes das relações internacionais, então, vamos lá, princípios que regem as relações internacionais, artigo 4º, como a prevalência dos direitos humanos e a igualdade entre os Estados, são preceitos tecnicamente classificados como regras jurídicas. Não, não são regras jurídicas, o próprio nome já diz. Não, são princípios que vai reger a relação do Brasil com o exterior. Não há regra jurídica. As regras jurídicas estão emanadas em tratados internacionais que vão justamente normatizar esses princípios. Né? Princípio é uma coisa, né? Regras são outras. Letra D, então, na verdade, não são classificamente tratados como regras, não são. Letra D, devido à vagueza, né? Ser, né, vago. A vagueza dos objetivos da República definidos na Constituição não se aplica à interpretação deles o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. O princípio da máxima efetividade das normas constitucionais é justamente dar a eficácia máxima para as normas, mesmo que ela seja uma norma de eficácia limitada. Tanto é que a própria Constituição, ela prevê que o indivíduo que não consegue exercer aquele direito, porque simplesmente o legislativo não fez o papel dele, ele vem a impetrar um remédio constitucional bem conhecido da gente, né, que vem estudando para concurso há algum tempo e vai ser bem conhecido da galera que está começando agora, que é o mandado de injunção. Então, na verdade, existe sim a efetividade das normas constitucionais. Eu coloquei isso lá no material para vocês, nós vimos sobre isso aula passada. Então, não posso dizer que nem mesmo os objetivos fundamentais, que são normas programáticas, não se aplica a eles o princípio da máxima efetividade das normas. Letra E, o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana depende de regulamentação infraconstitucional para obter eficácia?
Claro que não, né? A dignidade da pessoa humana está na cara. O que é a dignidade da pessoa humana? Né? É o estado, na verdade, é o direito que o indivíduo tem de ter uma vida, não só ter uma vida, mas ter uma vida digna. E é por isso que nós temos várias liberdades previstas, não só no artigo 5º, mas em toda a Constituição, né, que tem como foco central o ser humano. A nossa Constituição é chamada de Constituição Cidadã exatamente por isso, porque o foco dela é o ser humano, é o indivíduo, são as liberdades constitucionais inerentes à existência humana com dignidade. Né? E aí é o que eu brinco sempre em sala de aula, o operador do direito ama quando há violação esse princípio, né? Você teve o nome negativado de forma indevida, e aí o que aconteceu com você? Violou sua dignidade da pessoa humana, maior é o dano moral, mas é claro que tem eficácia, e a eficácia dele é plena, né? Então, letra certa, letra B de bolo. Tranquilo até aqui, pessoal? Vou mandar de junção. Beleza, tô vendo aí, Vanderlei, agora. Que quando eu compartilho eu não vejo, por isso que eu falo. Querem falar comigo? Pode ligar o microfone, sem problema nenhum. Vamos lá, questão 9. CESP. O princípio federativo é estruturante e, desde a Constituição de 1891, consagra a forma de Estado federal, que hoje compreende a união indissolúvel da União, Estados, DF, municípios, todos autônomos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Professora, a senhora nunca falou sobre isso. A classificação, né, das constituições é um tema que é bem específico, nem todo concurso cai. Né? Mas o que você acha? Como você vai aparecer? A matéria para receber é a pessoa que está escrito na mentoria. Né? Mas as aulas, elas estão, essas primeiras aulas, né, até o completar um mês, elas estão abertas e vão ficar abertas lá um tempinho lá no YouTube. Tá? Então, pessoal, voltando lá à questão. O princípio federativo é estruturante. O que vocês acham? Desde a Constituição de 1891, só a gente lembrar, qual foi a primeira Constituição brasileira? A primeira Constituição, ela foi de 1824, que é da época do Brasil Império. Depois, nós proclamamos a República em 1889. Em 91, nós temos a primeira Constituição republicana. Desde a primeira Constituição republicana, porque eu achei interessante que essa questão é de analista, essa questão é de 2022, né, ele cobrando um aspecto histórico. Então, desde a Constituição de 1891, nós vivemos num Estado federal. O que significa ser federal? Os entes que formam aquela federação, eles abriram mão de sua soberania, que é um poder ilimitado, para ter sua apenas autonomia. Eles podem se autogovernar, autolegislar, autoadministrar, é a famosa tríplice capacidade. E a Constituição de 88 ainda inseriu os municípios como entes federativos autônomos. Né? Então, está certa a questão, certinha. Vou voltar lá com vocês, vou ler. O princípio federativo é estruturante, é verdade, ele estrutura qual é a forma de Estado. Isso é importante para caramba, a gente tem que saber se a forma de Estado é uma confederação, é um Estado unitário, é um Estado federal. O nosso federalismo, ele é um federalismo até cooperativo, né, onde todos os entes têm uma repartição de competência entre eles e eles cooperam para o bem comum. Eu fico muito feliz toda vez que eu falo isso. Eu fico toda arrepiada, não sei vocês. Mas o princípio federativo é estruturante, está desde a Constituição de 1891 e consagra a forma de Estado federal. É verdade que hoje compreende a União, que não pode se separar, e por isso indissolúvel, da União dos Estados, DF, municípios, e todos eles são autônomos. Então, letra certa é ótimo. Está certa, acertativa. Já vou olhar lá para ver se vocês ficaram com dúvidas. Deixa eu só apagar aqui, subir a questão 10.
Beleza, vamos lá. Questão 10. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. A gente já sabe, né, que o objetivo são todos aqueles que a gente não concluiu até hoje, então fica bem fácil aí a questão, olha, de delegado de polícia do Espírito Santo desse ano, aliás, desse ano não, né, de 2022. Eu só consigo imaginar que a gente passou de ano depois do carnaval, que é quando tudo começa, né? Até lá eu vou errar direto. Então vamos lá. Letra A, o valor social do trabalho e da livre iniciativa é objetivo? Ou está dentro de Sociedade Plu? Está dentro, né? Vá, né? Então não é objetivo, é fundamento. Não é objetivo, é fundamento. Letra B, solução pacífica dos conflitos. É objetivo? Não, porque nós já somos pacíficos de natureza. Haja passividade, né? A verdade, solução pacífica dos conflitos é um princípio que rege as relações internacionais. Relações internacionais. Letra C, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Também nós repudiamos em âmbito internacional. Então, princípio que rege as relações internacionais. Letra D, dignidade da pessoa humana. Eu estou dentro de DI. Se é DI, de Sociedade Plu, é um fundamento. Só me resta, então, letra E, a garantia do desenvolvimento nacional. Já somos totalmente desenvolvidos? Só que não, né? Então, é um objetivo que até hoje a gente não conseguiu alcançar. Letra certa dá 10, letra E, de estou concursado. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Questão 11. Muito bem, Lelê. 11. No que se refere à abrangência material e subjetiva dos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal, deduz-se que os direitos humanos, e aí, direitos humanos, questão 2022, cobrando exatamente o que eu falei para vocês. Letra A, podem ser objeto de restrições quando confrontados com outros valores de ordem constitucional. E aí? Esse, abrangência material e subjetiva. Subjetiva está no campo das ideias, né? E aí, pode haver restrição quando confrontar com outros valores de ordem constitucional? Por exemplo, quando há uma invasão a outro Estado, uma violação severa a outro Estado, o que vocês acham? O que vocês acham? E aí, pode ser objeto de restrição quando confrontado com os valores de ordem constitucional? Pode ou não pode? Que eu venho falando desde a Dá uma passada. Isso, Vanderlei, claro que pode, se houver uma violação severa aos direitos humanos, sim, pode ser restringindo uma série de outros direitos para que se restabeleça a prevalência dos direitos humanos. Porque olha o que diz a letra B. Direitos humanos não alcançam os estrangeiros não residentes no país? Claro que alcança, pelo amor de Deus, não alcança é ótimo. Né? Letra C, pertencem a toda pessoa humana que preencheu os requisitos previstos na legislação nacional? Não, pertencem a toda pessoa humana e ponto. Ponto. Né? Letra D, não podem ser inferidos para além daqueles expressos na Constituição? Não pode ser utilizada para além daqueles expressos na Constituição? Tudo que tem a ver com a preservação dos direitos humanos? Claro que pode, não está restrito à Constituição. Olha quantos tratados internacionais o Brasil faz parte. Letra E, são uma questão essencialmente doméstica do Estado brasileiro, cuja expressão internacional deve ser considerada em segundo plano pelo poder público? Claro que não, tem nada a ver com doméstico, pelo contrário, é justamente um preceito que rege as relações internacionais. Então, letra certa, letra A de alfajor. Tá? Beleza? Às vezes a questão parece ser muito difícil, e quando você lê as outras alternativas, você entende que não é tanto assim. É só
português que foi colocado de uma forma mais rebuscada, né? Questão 12. Entre os princípios constitucionais que regem as relações internacionais do Brasil, insere-se o da não intervenção, tá certo? A não intervenção é um princípio que rege as relações internacionais? E aí, certo ou errado? É, né? Muito bem, perfeito. Cuja pedra basilar, que é a base de tudo, né, é a soberania nacional. A não intervenção tem a ver com a soberania nacional. Por isso, o Brasil não pode, sozinho ou em grupo com outros países, intervir direta ou indiretamente, independente do motivo. E aí, independente do motivo? Nos assuntos internos ou externos de qualquer outro país? Pessoal, até aqui estava certo, né? Lembra que eu expliquei para vocês que a soberania nacional tem tudo a ver com a independência nacional, que é o respeitar a lei do outro país. A não intervenção tem tudo a ver com a soberania nacional. A gente não intervém em outro país e a gente não permite que intervenham no nosso país. E mais, existe motivo que é possível fazer com que o Brasil intervenha, que é justamente a violação severa aos direitos humanos. Então, independentemente do motivo, estada, porque se houver uma violação severa aos direitos humanos, é possível que o Brasil venha intervir em outros estados, independente do motivo, não. Perfeito, Lelê, perfeito, Rose. Certinho. Vamos lá. Questão 13. Desculpa. Questão 13. A República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pelos seguintes princípios: pluralismo político. Não está dentro de sociedade plu. Então, não pode ser relações internacionais, são fundamentos. Ó, já mudei de banca, fui para a FCC, que é normalmente a banca mais escolhida para TRT. Porque eu tenho certeza que vocês vão ficar viciados em TRT. Escuta o que eu estou falando. Vocês vão andar Brasil fazendo TRT. Olha só. TRT Rio Grande do Sul, quarta região aí, ó, foi FCC. E normalmente a banca escolhida é FCC, tá? A FCC tem uma característica que normalmente persegue, são questões mais fáceis. Mas, em compensação, quando ela vem para ser difícil, nem CESP nem FGV seguram, tá? Então, vamos lá. Pluralismo político não é princípio que rege as relações internacionais, é, na verdade, um fundamento. 2, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, é o princípio que rege as relações internacionais, a gente já viu lá em cima que é, né? 3, erradicação da pobreza e da marginalização. Isso aqui é objetivo, né? Redução das desigualdades sociais e regionais. Isso aqui é objetivo, não é objetivo, não é princípio que rege relações internacionais. Independência nacional, sim, se equipara a soberania nacional, então tá certo. Logo, letras, perdão, tem assim, da concessão de asilo político. E aí, asilo político também é princípio que rege relações internacionais? Também é asilo político? Também vimos ao passada, né? Que é justamente aquele que deve ser concedido pelo presidente da República a todo aquele que esteja sendo perseguido por motivos de opinião ou por cometimento de crime político. Então, letra certa, letra A de alfajor, 2, 4 e 5. Deixa eu apagar ali em cima. Questão 14. E última, que geralmente eu boto 12 questões, né? E quando eu vi, eu já estava na 14. Eu falei, ai, Maria, por isso que eu tive que bipartir a aula. Ah, eu posso ser que eu surte de novo, né? Afinal de contas, vocês tinham o carnaval todo aí para fazer.
Vamos lá, o princípio da solidariedade social. Olha, que lindo, cara, adorei. Questão 2016, e pode muito bem ser uma questão FGV, uma questão CESP, uma questão nova FCC. Aliás, FCC, ela costuma muito repetir questão, muito, 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 muito. Tá? Letra A, o que é do princípio da solidariedade social? Pessoal, não está contemplado no segmento normativo da Constituição brasileira. Solidariedade não está não contemplado? E aí, não está não? A gente não fala em construir uma sociedade livre, justa e solidária. O solidário vem do princípio da solidariedade social. Letra B, então aqui não está errado. Letra B, tem previsão restrita no preâmbulo, nem li preâmbulo com vocês. Letra C, é corolário, tem a ver. Do princípio da soberania nacional, nada a ver solidariedade com soberania nacional. Letra D, não é princípio constitucional, mas mero fundamento da República Federativa do Brasil, não quer confundir você com de soberania, né? Letra E, é um dos 3 componentes estruturais do princípio democrático, quando a Constituição preconiza o modelo de construção de uma sociedade livre, de uma sociedade justa e de uma sociedade solidária. Então, o princípio da solidariedade social é sim, porque tem tudo a ver também com a redução das desigualdades sociais através da solidariedade. Então, letra certa, letra E, de estou concursado, ouvi um amém aí desse lado, o amém é porque vocês estão concursados, ou um amém porque eu cheguei na última questão, hein? Estou em dúvida. Amém. É porque eu cheguei na última questão ou porque vocês estão concursados, hein? Amém duplo. Ai, gente, olha, eu tô tão feliz, deu tudo certo hoje, ó, tudo certo, tá gravado no BS, eu vou interromper, vou ter maior paciência, eu vou subir esse vídeo lá pro pessoal da mentoria, porque o pessoal da mentoria tem direito a esse link, né, sempre que eles vão poder assistir, pelo menos aí durante um ano, o pessoal que está aqui de passagem, como degustação, também vai poder ver essa aula lá no canal das Divas, mas confesso que eu vou esperar, vai demorar um pouquinho isso para subir, porque eu vou ter a maior paciência do OBS para achar tudo. E hoje ainda estou gravando pelo Meet, eu quero ver como é que funciona isso, né? Então, tem muita coisa aí, a madrugada é uma criança, para mim, Rosa que vira e mexe me dá assim, vai dormir, é isso? Lá no grupo, vai dormir, que é a hora que eu mando material, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, vai dormir. É, mas, enfim, é o momento que eu tenho paz aqui em casa, coruja, pois é. É um momento que eu tenho paz, o dia inteiro eu estava na rua, né? A Karina sabe, né? O dia inteiro, né, Karina me viu hoje. Então, é o momento que eu tenho, eu vou esperar rapidinho, tudo baixar, mas eu vou passar o link para vocês, o pessoal da mentoria vai ter o link no grupo, o restante vai ter direito ao acesso que eu vou botar como pública aula lá no canal das Divas, tá certo? E quem gostou, divulgue, fale para os amigos, né, tenha participado da nossa mentoria. Quem quiser, por favor, entre em contato com o telefone da Jo. Eu já coloquei aqui na aula passada, vou colocar novamente, mas pode chamar pelo direct, pode me chamar também pelo, pelo WhatsApp, que eu passo o telefone da Jo. E quero desejar a todos um excelente carnaval, que vocês se cuidem, que vocês, né, se preservem e que vocês façam muitos exercícios que eu vou passar durante o carnaval também, tá? Vou colocar aqui do lado, lembrando que na semana pós-carnaval, eu não darei aula, mas darei 2 na semana de março. 2 na segunda semana, né? Porque a semana pós-carnaval é o finalzinho de outubro. 2 aulas, e essas 2 aulas ainda farão parte desse 1 mês de aula que eu estou dando gratuita. A gente está dando gratuito, tá bom? Um beijo, lindos! Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Obrigada, Jojo, linda. Tchau. Fiquem com Deus. Tá aqui o telefone da Jo, quem tá aí, 964-308515. Ó, queridos.
Ah, tem que encerrar aqui primeiro, tá. Beijo, tô encerrando a gravação primeiro.